Olá, boa noite. Hoje vamos discutir sobre o que mudou após uma década, ou melhor, 2 décadas, da tragédia do 11 de setembro. Qual o impacto do atentado na influência dos Estados Unidos pelo mundo? No estúdio, a nossa conversa é ao vivo sobre esse assunto com o Áureo Toledo, professor do Instituto de Economias e Relações Internacionais da UFO. Então, JU é notícia, é opinião, é interatividade e está começando agora. Começamos essa edição com os números atualizados da Covid-19 em Uberlândia. Olha, de acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, 163 novos casos foram registrados e 1 óbito. Até agora, 3.042 pessoas perderam a vida ao longo da pandemia na nossa cidade. 183 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid pela rede municipal está em 51%. Mesmo assim, não é hora da gente baixar a guarda, é importante que cada um faça a sua parte e siga com os protocolos orientados aí pelo nosso comitê municipal, especialmente evitando locais com aglomeração e, é claro, fazendo uso de máscaras. Agora, falando sobre saúde, ainda falando sobre saúde aqui em Uberlândia, o ambulatório Herbert de Souza passa a ser mais um ponto de atendimento para outras enfermidades. Ele é referência no acolhimento de pacientes diagnosticados com infecções sexualmente transmissíveis e composto por uma equipe multidisciplinar. O atendimento agora também inclui pacientes diagnosticados com leishmaniose e também microbacterioses atípicas, intolerância medicamentosa de tuberculose e também avaliação de crianças expostas à tuberculose. Além dessa sala de atendimento para pacientes, né, com esses critérios especiais para vacinação também. O ambulatório fica na rua Avelino Jorge Nascimento, número 15, no bairro Roosevelt. O atendimento e funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, viu? Tá aí o recado dado. Agora, mudando de assunto, neste fim de semana, o mundo todo relembrou 20 anos dos atentados de 11 de setembro. O balanço é de guerra, vidas perdidas e de um mundo mais estável. Veja na reportagem especial sobre esse assunto que é destaque no JU. Yes, this anniversary is big because it's 20 years. But every year it's a gut punch. There's no question. It's, we'll live with the scars the rest of our lives. One of the hardest things to describe to people is missing someone. 11 de setembro de 2001. Quando o voo 11 da American Airlines se chocou contra a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã em Nova York, a notícia era de um acidente aéreo. Mas 17 minutos depois, às 9h03, o segundo avião se jogou contra a Torre Sul. As TVs americanas já especulavam que algo de muito errado estava acontecendo. Meia hora depois, às 9h37, quando o terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, caiu sobre o Pentágono, na Virgínia, o mundo já sabia que os Estados Unidos estavam sob ataque pela primeira vez na história dentro de seu território. Os autores eram de um grupo até então desconhecido da maioria, a Al-Qaeda, e Osama Bin Laden se tornava o homem mais procurado do mundo. Tinha mais. Às 10h03, o quarto avião, o voo 93 da United Airlines, caiu num bosque na Pensilvânia. 19 terroristas sequestraram os aviões e assumiram o comando para cometer os ataques suicidas.
quase 3.000 pessoas morreram. Não foi exatamente uma surpresa para o governo. O serviço de inteligência vinha rastreando Osama Bin Laden e a Al-Qaeda desde a sua fundação em 1988. Em 1998, a CIA relatou os primeiros rumores de que Bin Laden planejava ataques dentro dos Estados Unidos. Em 1999, a Casa Branca soube detalhes. A Al-Qaeda preparava um atentado com aviões. Em 2001, o atentado era iminente. A CIA e o FBI só não tinham a data e o local exato. Isso explica a reação de George W. Bush quando recebeu a notícia. O presidente americano estava na Flórida visitando uma escola. Impassível, ele não mexeu nem as sobrancelhas ao ouvir sobre os atentados que abalavam o planeta. Começava aí a guerra ao terror e a longa caça a Osama Bin Laden. No dia 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos e os aliados invadiram o Afeganistão atrás dele. O desfecho já sabemos. 20 anos depois, o exército americano deixa o país de maneira desastrosa, derrotado pelo Talibã. A guerra ao terror proclamada por Bush elegeu um novo alvo. Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a acusação de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Era mentira. Saddam terminou enforcado e o país não se recuperou até hoje. Foi no Iraque que surgiu o Daesh, ou ISIS, que se mostrou ainda mais violento que a Al-Qaeda e com tentáculos e seguidores em diversos cantos do planeta. Em 2009, Barack Obama se tornou presidente e herdou a guerra ao terror. Em 2011, os SEALs, uma tropa de elite, matou Osama Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão. Quando Donald Trump se elegeu em 2016, começou a desembarcar da guerra ao terror. Virou as costas para o mundo e se voltou para os problemas internos do país. Foi o governo dele que negociou com o Talibã a saída do Afeganistão. Mas é Joe Biden que entra para a história como o presidente americano que fracassou no Afeganistão e permitiu que os soldados americanos fossem humilhados pelo Talibã. No retrospecto desses 20 anos, vimos os Estados Unidos perderem terreno para a China, que hoje tem o maior PIB do planeta. Assistimos ao Brexit, o divórcio do Reino Unido e da União Europeia. A Primavera Árabe com a revolta de populações exauridas de governos ditadores. A Guerra da Síria, que já dura mais de 10 anos. Acompanhamos a maior onda migratória depois da Segunda Guerra Mundial. A NASA pousou em Marte. O turismo espacial se tornou possível. Entramos em emergência climática e estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, que, como bem disse o secretário-geral das Nações Unidas, colocou o mundo de joelhos. Junto a ela, a democracia sofre novos ataques em diferentes pontos do globo, inclusive no Brasil, com o ressurgimento de forças radicais e autoritárias. A volta do Talibã, que apoiou a Al-Qaeda, é só mais uma das grandes preocupações no mapa. E aqui no estúdio, para falar com a gente sobre esses 20 anos do atentado a 11 de setembro, nós convidamos o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais, Áureo Toledo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite. Áureo, nós sabemos que o 11 de setembro é um marco tão importante nas vidas das pessoas que a gente até brinca, né? Onde você estava no dia 11 de setembro? Porque é raro as pessoas se esquecerem, né, o que estavam fazendo quando souberam dessa notícia tão impactante. 20 anos depois, Áureo, qual que é o balanço que a gente pode fazer possível a essa guerra do terror? Eu acho que um primeiro ponto muito importante a gente destacar é sobre a questão, o 11 de setembro mudou o mundo? Se a gente parar para pensar, olhar a correlação de forças, o dia 11 de setembro, o ataque terrorista ele não mudou o mundo. O que mudou rigorosamente o mundo foram as decisões tomadas pelos Estados Unidos a partir daí. Que aí nós vemos, então, uma série de ações internacionais de escala global que, em boa medida, influenciaram o mundo que a gente está hoje. Então, a própria guerra global ao terror, acho que é o melhor exemplo disso. Foi esse tipo de engajamento internacional dos Estados Unidos que acho que transformou o mundo. E acho que é isso que a gente tem que avaliar, então, agora. Foi um sucesso ou não foi? Na sua opinião, então, foi um sucesso ou não foi? A gente viu agora a retirada, né, da tropa americana do Afeganistão, que é visto como uma derrota para os Estados Unidos. Mas, de um modo geral, essa guerra ao terrorismo nos Estados Unidos é vista como algo positivo? Se a gente parar para pensar, para responder essa pergunta, temos que nos perguntar, em termos globais, porque é uma guerra global, nós estamos mais seguros hoje?
Na minha avaliação, eu acho que não. A gente pode avaliar e ver que não houve mais atentados no território dos Estados Unidos. Nessa proporção. Nessa proporção não houve. Você tem algum atentado, mas é mais de tiroteio em escolas, alguma coisa assim, nada ligado necessariamente ao terrorismo. No mundo, houve atentados em Madrid, em Londres, mas se a gente parar para olhar a situação global, particularmente nos países do sul global, olhar Somália, Mali, Afeganistão, enfim, diversos países, a gente vai ver que é uma situação de insegurança muito grande. Por conta desse tipo de engajamento internacional dos Estados Unidos, é que a gente vê a proliferação de diversos grupos terroristas. É só notar que é por conta de uma intervenção dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo, que surge talvez um dos grupos terroristas mais perigosos hoje, que é o Estado Islâmico. Muito bom. Bom, e de que forma, então, o atentado de 11 de setembro impactou no processo de globalização? Essa é uma boa questão. Quando a gente para e pensa, a gente vê durante os anos 90 toda uma euforia, digamos, de natureza liberal, né? Dizendo agora é a época da globalização, dos mercados transnacionais, enfim. O que o 11 de setembro faz com esse tipo de, digamos, de clima internacional é uma questão mais de fechamento, né? As pessoas, o mundo, as fronteiras se tornam mais fechadas porque agora há um perigo que pode entrar, enfim, por meio dessas fronteiras. Aí é o caso do terrorismo. Então, eu diria que nessa questão com relação à globalização, o 11 de setembro chama a nossa atenção para algo que é mais fechamento, o ensimesmamento dos países em si próprios para evitar esses atentados. Bom, sobre a imagem também do Oriente Médio, né? Principalmente para nós, latino-americanos, ainda sempre, imagino que o imaginário social é sempre de guerra. Uma guerra que não cessa. Nesse sentido, você acredita que o 11 de setembro ele veio para deixar ainda mais forte, reforçar ainda mais esse imaginário social de que no Oriente Médio a guerra e o terrorismo ela está cada vez mais forte? Eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, o 11 de setembro e, sobretudo, a resposta dos Estados Unidos, ainda que o presidente Bush inicialmente tenha falado que isso não era culpa dos muçulmanos, mas quando a gente olha as respostas, a gente vê que o clima de islamofobia, o de preconceito com relação aos muçulmanos e aos países do Oriente Médio cresceu muito. E o ponto que eu acho que é sempre importante destacar, eu considero o terrorismo como um tipo de violência política. Se é uma violência política, é porque ela está interessada na reversão de um determinado status quo, uma situação para o grupo não é adequada, eles querem reverter essa situação. Então, se a gente olha por esse prisma, o terrorismo é sempre em reação a algo. Então, esses atentados terroristas de 11 de setembro, os que vieram depois, são sempre em reação a alguma coisa. No caso, muito, em boa medida, as intervenções dos Estados Unidos antes de 11 de setembro e depois também a partir do 11 de setembro. Excelente. E olha, o fim de semana, claro, foi marcado por diversas homenagens às vítimas do 11 de setembro. Confira na reportagem a seguir. Nós tivemos um probleminha de áudio nessa reportagem, em breve a gente vai reprisar ela. Bom, mas vamos continuar falando então aqui, em entrevista com o professor Ário Toledo, sobre essa questão das homenagens, em especial agora, né, com o Joe Biden no poder. O que muda a imagem dos Estados Unidos com relação a essa questão da guerra do terror, de tentar ao máximo minimizar esse problema do terrorismo? Eu acho que um ponto importante a gente destacar aí é que antes da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, havia apoio na sociedade americana para a retirada das tropas. Agora, depois dessa saída bastante atabalhoada do Afeganistão, o apoio caiu, mas o que eu chamo a atenção é que, em termos de eleitorais, política externa não dá tanto voto. Então, em termos do Biden, o que eu imagino é que o apoio dele isso pode cair um pouco agora, mas para as eleições de meio de mandato que vão acontecer no que vem e para uma eventual reeleição dele, o 11 de setembro, o terrorismo, esses temas só vão, digamos assim, poder ser explorados politicamente se houver uma escalada em atentados terroristas, em atentados a alvos dos Estados Unidos e se eventualmente chegar perto dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos haverá uma comoção inicial, mas
esses atentados acho que não terão vão poder explorar tanto assim politicamente e estragar a imagem do Biden. E com relação agora à volta do Talibã, né, é possível que os Estados Unidos esteja na mira, digamos, novamente do terrorismo, de algum atentado maior? Nesse ponto específico, eu acho que se os Estados Unidos estiverem como alvo, eles serão alvos mais do Estado Islâmico. Nesse momento, eu digo isso por quê? Porque a Al-Qaeda ela está mais fragilizada. A Al-Qaeda ainda estima-se que ela tem entre 400 e 600 pessoas atuando no Afeganistão. No mundo, diminuiu muito a força da Al-Qaeda, ela depende muito dos ramos que ela tem ao redor do mundo, mas eu acho que agora, com o Talibã no poder, o Talibã não vai fazer como ele fez na década de 90, que foi o apoio ostensivo a grupos terroristas. Essa vai ser uma agenda que o Talibã acha que ele não vai comprar agora, porque ele precisa de reconhecimento internacional, de recursos. Então, nesse momento, se houver algum perigo, eu acho que virá mais do Estado Islâmico, que é um grupo odiado pelos Estados Unidos, Rússia, China, Talibã. O Talibã está com discurso light, por enquanto, né? Eles estão bonzinhos, entre aspas. Por enquanto estão bonzinhos, mas a grande questão é que nessa discussão sobre terrorismo eles estão dizendo que não vão fazer nada, com relação às mulheres e minorias étnicas religiosas também não. Porém, o que a gente está vendo agora, eu já vi, infelizmente, notícias, eles estão violando direitos humanos de jornalistas, de mulheres, enfim. Eu acho que a situação no Afeganistão, no curto e médio prazo, ainda vai piorar bastante, infelizmente. Infelizmente. Vamos ver a reportagem agora, como foram as homenagens nesse dia 11 de setembro, que completou 20 anos. Antes de abrir os negócios, a Bolsa de Valores de Nova York fez 1 minuto de silêncio, quebrado pelo sino de abertura que foi acionado por familiares de mortos no 11 de setembro. As 2.977 vítimas foram lembradas no chamado Marco Zero. Os policiais da cidade tocaram gaitas de fole no local onde estavam as torres gêmeas do World Trade Center, hoje um memorial. Em vídeo, o presidente Joe Biden deixou uma mensagem à nação. Disse que nos dias que se seguiram ao atentado, ele pôde ver heroísmo em lugares inesperados, a união e a resiliência do povo americano em superar um grande trauma. Há 20 anos, naquele 11 de setembro dos atentados terroristas, os americanos se uniram e o mundo foi solidário. O presidente Bush não era nenhum Churchill, mas era o líder para a ocasião. E, como disse, os americanos cerraram fileiras em torno do seu líder. Hoje, 20 anos depois, nenhum Churchill conseguiria unir os americanos. Imagine. Há 20 anos, havia um inimigo medonho, a rede terrorista Al-Qaeda. Hoje, existe um inimigo medonho e invisível, o vírus. E, mesmo assim, os americanos não se unem. Uma minoria significativa se recusa, inclusive, a tomar vacina e acatar medidas elementares de segurança sanitária, como o uso de máscaras. Imaginem. Esta minoria significativa sequer aceita que Joe Biden é o presidente do país e vive fantasiando fraudes eleitorais. Os americanos nunca estiveram tão divididos como agora desde os anos 60. Provavelmente não há tantas divisões do país desde a Guerra Civil há 150 anos. Há 20 anos caíram as Torres Gêmeas em Nova York. Hoje, o país é uma torre de Babel. We are gathered today on hallowed ground. At this place, estamos reunidos hoje em um solo sagrado pelo sacrifício para homenagear o heroísmo de 40 passageiros e tripulantes frente ao terrorismo, disse a vice-presidente Kamala Harris. Ela se juntou ao ex-presidente George W. Bush na cerimônia em Shanksville, na Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu. A Casa Branca ou o Capitólio em Washington seriam seus prováveis alvos. Em seu discurso, Bush, o presidente na época, declarou que nas semanas e meses seguidos dos ataques, teve orgulho em liderar um povo resiliente e unido, mas que aqueles dias parecem distantes frente à situação atual de ressentimento. Bush pediu união aos americanos. That leaves us worried about our nation and our future together. Cortez Gee.
Os nomes dos funcionários mortos no ataque foram lidos na cerimônia do Pentágono. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse: "Hoje lembramos não apenas nossos companheiros caídos, mas também a missão que eles compartilhavam e o compromisso de defender nossa república." O presidente Joe Biden e os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama compareceram ao Marco Zero em Nova York, no memorial do atentado. A banda marcial do Corpo de Bombeiros trouxe a bandeira americana em tributo aos 343 colegas mortos durante os trabalhos de resgate das Torres Gêmeas. Todos fizeram 1 minuto de silêncio às 8h46 da manhã. Foi o momento exato em que o primeiro avião se chocava com a Torre Norte. O procedimento se repetiu nos horários em que a Torre Sul foi atingida, no ataque ao Pentágono, no desabamento das 2 torres e na queda do avião na Pensilvânia. Os nomes das vítimas foram lidos, enquanto familiares se revezaram em depoimentos e lembranças. O ex-presidente Donald Trump não participou de nenhuma cerimônia oficial. Ao visitar uma delegacia de polícia em Nova York, disse que hoje é um dia triste para o país e criticou Joe Biden pela retirada das tropas do Afeganistão. Incríveis as imagens, né? Quando a gente revê essas imagens dos aviões atacando as Torres Gêmeas. O professor Áureo Toledo está com a gente aqui no estúdio, ele é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Áureo, é uma logística imensa, né, que houve, então, para que houvesse esses ataques do dia 11 de setembro. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E para a gente finalizar, porque nós temos nosso tempo ainda chegando ao fim do nosso jornal, de que forma os países, grandes potências como a China e outros países que estão entre as maiores economias do mundo, estão lidando com essa guerra também ao terrorismo? É uma agenda política que segue em ação ou não? São excelentes questões. O primeiro ponto, com relação à logística, é importante falar que o Talibã, nos anos 90, ele deu apoio à Al-Qaeda, mas a elaboração dos atentados, salvo engano, foi realizada na Alemanha. Tinha células da Al-Qaeda na Alemanha, e os terroristas, eles entraram nos Estados Unidos, alguns com até 1 ano de antecedência dos atentados. Então a gente vê que foi Tinha uma vida já, né? Tinha uma vida, alguns moraram na Califórnia, então você teve digamos assim, uma falha de inteligência gigantesca. E com relação à última pergunta, alguns países, particularmente Rússia e China, eles adotaram essa agenda porque eles têm problemas com questões de terrorismo. A Rússia com os chechenos e a China na região de Xinjiang com os uigures, né? Então, esse é um ponto que, inclusive, eles debatem com o Talibã agora. Eles não querem apoio do Talibã a nenhum desses grupos para segurar a situação desses países nessas fronteiras. Excelente. Muito obrigada, viu, professor Áureo, por trazer tanto conteúdo rico para a gente. Agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades aqui da nossa região. Veja. Em Uberlândia, terça-feira começa com sol e nuvens no céu, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Ituiutaba continua sua temporada de calor. As temperaturas ficam entre 25 e 39 graus. Já em Patos de Minas, o dia será de sol com poucas nuvens, mínima prevista de 19 graus e máxima de 37. Previsão de sol com algumas nuvens em Monte Carmelo, temperaturas entre 20 e 35 graus. O dia será ensolarado em Prata, mínima de 25 e máxima de 39 graus. 39 graus em Ituiutaba amanhã, hein? Termômetros altíssimos. Olha, e já estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Paralela de Criação em Dança, realizado pela UFO. Artistas, produtores, agentes culturais podem participar da ação que acontece de 16 a 21 de maio do ano que vem. Mas para isso, tem que ficar atento às inscrições. Quem traz as informações é a repórter Maria Clara Barros. É isso aí, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de outubro. Lembrando que esse ano a proposta premiada receberá um valor em dinheiro e também o custeio, com a ação. Caso seja necessário, por exemplo, para pagamento de cachês, para fazer todo o espetáculo que é esperado. E quem tem mais detalhes, mais informações sobre a premiação é o diretor de Cultura da UFO, Alexandre Molina.
O Prêmio Paralela de Criação em Dança, ele surge dentro do projeto Paralela Plataforma de Arte, e mais ou menos ali na 6ª edição da Paralela, a gente entendeu a importância também de incentivar processos de investigação artística em dança. Então esse prêmio ele tem esse objetivo, estimular, incentivar que artistas da dança possam se dedicar durante um período na criação de um espetáculo inédito. A participação ela é aberta para artistas da dança de um modo geral, mas a proposição tem que ser feita por um ou por uma artista de Uberlândia. A equipe pode contar com pessoas de outras cidades, de outros estados, mas a proposição tem que ser a partir de Uberlândia. As inscrições são online, através do site da Paralela Plataforma de Arte, e as inscrições vão até o dia 31 de outubro. Não há nenhuma restrição, a gente acolhe tanto proposições de estudantes, docentes, técnicos da universidade, como também da comunidade externa. Não é necessário ter vínculo com a UFO. É justamente essa interface entre a universidade e a sociedade que nos interessa fomentar nesse projeto. Tem o site, que é o www.paralelaplataformadearte.com.br, e também nas nossas redes sociais, o @paralela_oficial no Instagram e o paralela.arte no Facebook. Além disso, é possível também entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é o contato@paralelaplataformadearte.com.br. O prêmio consiste em um pagamento em dinheiro no valor de R$3.000 para o projeto selecionado. Além disso, todo o staff de produção para o momento da estreia, o pagamento de pauta para uma sala de espetáculo, se for o caso da proposta, a negociação com órgãos públicos para a liberação de espaços como praças, ruas, caso o projeto seja pensado para uma área pública, todo o trabalho de pré-produção, produção, divulgação, isso tudo faz parte da premiação. Muito bacana. Bom, aqui nosso JU chega ao fim, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor Áureo Toledo. Falamos hoje sobre 20 anos do atentado de 11 de setembro. Se você quiser rever essa edição, saiba que ela está disponível no nosso canal oficial do YouTube. Basta colocar Jornal da UFO. Obrigada, professor. Boa noite, viu? Para você aí de casa também, tenha uma excelente noite. Amanhã eu te espero. Então, cuide-se.